Ele foi traído pela própria família, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido dentro de uma prisão. Mas em um único dia, tudo mudou. Ele saiu da prisão e se tornou governador do Egito. E o que aconteceu nessa virada pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu sofrimento. Porque talvez o que você chama de atraso, Deus chama de preparação. Essa é a história de José, um homem que enfrentou dor, rejeição e silêncio, antes de viver uma das maiores viradas da Bíblia. E se você sente que está esperando demais, ou que Deus se esqueceu de você, preste atenção nessa história, porque ela pode ser sobre você. Antes do palácio, existiu o processo. José foi traído pelos próprios irmãos, jogado em um poço e vendido como escravo. Ele chegou ao Egito sem nada, sem família, sem liberdade, sem futuro. Mesmo assim, Deus estava com ele. José começou a trabalhar na casa de Potifar, e tudo o que ele fazia prosperava. Mas quando parecia que a vida estava melhorando, veio mais uma injustiça. Ele foi acusado de algo que não fez e lançado na prisão. E ali parecia o fim. Quantas vezes você já se sentiu assim, fazendo o certo e tudo dando errado? Dentro da prisão, José não desistiu. Ele continuou servindo, continuou ajudando, continuou sendo fiel. Mesmo no lugar mais escuro, ele não abandonou quem ele era, porque o propósito não para, só porque você está em um lugar difícil. Um dia, 2 homens tiveram sonhos estranhos na prisão. José interpretou os sonhos, e tudo aconteceu exatamente como ele disse. Antes de sair, ele fez um pedido: lembre-se de mim. Mas não lembraram. José foi esquecido. Por 2 anos. 2 anos de silêncio. 2 anos de espera. Até que, uma noite, tudo mudou. O faraó teve um sonho perturbador. 7 vacas gordas, e depois 7 vacas magras, que devoravam as primeiras. Depois, 7 espigas cheias, e 7 espigas secas, que consumiam tudo. Ninguém conseguia explicar. Nenhum sábio, nenhum conselheiro, até que alguém se lembrou de um homem na prisão. José foi chamado às pressas, sem aviso, sem preparo. Ele saiu da prisão e foi levado direto ao palácio. Diante do homem mais poderoso do Egito, José não se exaltou. Ele disse: não está em mim, mas Deus dará a resposta. José explicou o sonho. 7 anos de fartura estavam chegando, mas depois viriam 7 anos de fome severa, uma crise que destruiria tudo. Mas José não trouxe apenas a interpretação, ele trouxe uma solução: armazenar durante os anos de abundância, para sobreviver nos anos de escassez. Sabedoria, estratégia, visão. O faraó olhou para José e viu algo diferente. Ele viu sabedoria, discernimento e a presença de Deus. E naquele momento, tudo mudou. José foi colocado como governador do Egito, abaixo apenas do faraó. De prisioneiro para governador em um único dia. Tudo o que José viveu teve um propósito. A dor não foi em vão. A injustiça não foi em vão. A espera não foi em vão. Deus estava preparando José para sustentar aquilo que estava por vir. Porque o que Deus vai te entregar exige a pessoa que você está se tornando. Talvez você esteja no processo. Talvez esteja doendo. Talvez esteja demorando. Mas isso não significa que acabou. Significa que Deus ainda está trabalhando. E quando o tempo certo chegar, tudo pode mudar, em um único dia. Se essa mensagem falou com você, comenta: estou em processo. E envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque talvez a virada esteja mais perto do que você imagina.